Agora com vocês, o professor Geraldo Castelli, diretor, fundador da Castelli Escola Superior de Hotelaria, referência nacional e internacional no ensino da hospitalidade, sediada em Canela, no Rio Grande do Sul. Também é nosso parceiro no Conatur 2014 e oferecerá toda a certificação aos participantes desse evento. Aproveite. Professor Castelli, com o senhor a palavra. É um prazer estar aqui nesse momento para desenvolver uma temática apaixonante. É um prazer, novamente, participar de um projeto inovador que o VAD já vem se dedicando com muito afinco, de maneiras que vamos participar de um momento que julgamos importante contribuir para o desenvolvimento, em especial, de todas as empresas que prestam serviços. A temática que foi escolhida é a hospitalidade, a inovação na gestão das empresas prestadoras de serviços. Muitas são as razões que justificam a abordagem dessa temática. Destacamos 5 delas. Uma delas diz respeito à história dos homens. É importante nós tratarmos dessa temática da hospitalidade por tratar, em grande parte, da história dos homens, dos seus encontros, dos seus reencontros, dos seus diálogos, e de tudo que foi criado para viabilizar sua aproximação. Também por facilitar a melhor compreensão dos atos de receber, de hospedar, de alimentar, de entreter e de despedir-se do visitante ou do cliente, atos integrantes do processo da hospitalidade. A terceira razão, pelo fato de a hospitalidade focar um dos mais importantes componentes da identidade cultural de uma comunidade. Veja, muitas vilas, cidades, tornaram-se conhecidas por sua hospitalidade, tirando disso proveito para sua divulgação e promoção. O mesmo podendo ocorrer em relação à diversidade de empresas comerciais existentes no mercado. Não é verdade? Elas também podem se distinguir pelo seu jeito de agir hospitaleiro, oportunizando com isso a ampliação da sua capacidade atrativa e a maior fidelização dos seus clientes. Não é verdade? Agora, uma quarta razão que nós apontamos do interesse de nós abordarmos esse tema tão apaixonante que é a hospitalidade, verificando as suas interfaces com o mundo que nós nos encontramos hoje, uma quarta razão que nós elencamos é porque a hospitalidade permite subsidiar o paradigma da hospitalidade, ou seja, um paradigma inovador na gestão das organizações prestadoras de serviços. E, por fim, a quinta razão que nós elencamos nessa abertura desse tema que nós escolhemos e achamos que ele é de grande valia para todas as organizações é por participar de uma proposta de aprendizagem que nos leva a refletir sobre o significado e abrangência da hospitalidade e suas repercussões na gestão das organizações prestadoras de serviços. Isso, de fato, representa, em outras palavras, participar de trocas, partilhas, que nos farão compreender melhor o que representou e representa a hospitalidade,
no processo de aproximação das pessoas, da perspectiva profissional e pessoal também. Pois bem, vamos lá. Acredito que você que está aí, e eu que estou aqui, tratando de um tema tão apaixonante quanto esse da hospitalidade, em que nós não podemos nos olhar olho a olho, mas acredito que, dada a sintonia que esse tema nos proporciona, gostaria de colocar para ti uma primeira provocação. Aliás, as provocações são interessantes porque contêm uma dimensão de aprendizagem motivadora. Elas desencadeiam o quê? Desencadeiam indagações que nos levam além do estabelecido, podendo, em decorrência, trazer contribuições relevantes para toda e qualquer problemática posta em discussão. No tocante à hospitalidade, cabe destacar as seguintes provocações. Vamos lá. Agora, veja o que está na tela ali. A pergunta e a provocação que você coloca é o seguinte, aliás, o que nós queremos, de fato, com essas provocações, é detectar qual é o grau da cultura da hospitalidade nas organizações. Então, vejam ali. Eu perguntaria, será que as empresas prestadoras de serviços hoje podem ser geridas oportunizando aos clientes, aos visitantes, uma experiência fenomenal, uma experiência singular, uma experiência exultante, sem que essas organizações possuam o conhecimento e o significado da hospitalidade? Será que essas organizações, dentro dessa provocação que nós estamos colocando para o nosso debate, elas podem oportunizar o encantamento dos seus clientes, sem a cultura da hospitalidade, sem o agir de todos os colaboradores com uma atitude hospitaleira? Eis aí questões importantes que nos levam a refletir, nos levam a aprofundar um pouco mais essa temática. Afinal, para bem sinalizar possíveis respostas para essas importantes indagações, necessitamos recorrer à história. Muito bem. Por que precisamos recorrer à história? A história nos permite encontrar subsídios capazes de nos auxiliar na compreensão do significado e da abrangência da hospitalidade. Para efetuar esse resgate histórico em uma linha de tempo, faz sentido buscar na antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, algumas evidências ou manifestações favoráveis ao exercício da hospitalidade. É claro que, nesse nosso encontro, isso fica descartado. Fica aqui somente um registro para que essa discussão histórica seja feita. De acordo? Vamos lá. Agora, vamos estabelecer um pequeno roteiro para que nós possamos delinear a nossa caminhada, e eu vou convidar você a percorrer esse caminho comigo. Eu acredito que ao longo dessa caminhada nós podemos crescer juntos. Então veja o seguinte, nós destacamos dois momentos importantes. O primeiro momento, a construção de um conceito de hospitalidade e suas aplicações. E num segundo momento, o vislumbre de uma organização anfitriã. Ok? Vamos lá, vamos fazer essa caminhada juntos, pode ser? Então, veja, o que é hospitalidade? É um primeiro questionamento, já que nós estamos tratando a hospitalidade, uma inovação nas organizações,
em especial as organizações prestadoras de serviço, eu convido você, juntamente comigo, a nós fazermos essa caminhada em busca de um conceito de hospitalidade. Quando nós falamos em hospitalidade, nos vem à mente, talvez de imediato, a palavra convivência. Hospitalidade, no fundo, numa visão um pouquinho ampla, poderíamos dizer que são um movimento de aproximação. O ato de receber alguém marca o início do quê? Marca o início de um processo de aproximação e de conhecimento do outro, enquanto um ser diferente de nós. A aproximação entre visitante e visitado, ou seja, o início de um período de convivência, de sentar juntos, de interfaces, de intercâmbios, de coexistência, de conviver, ou seja, de viver como. Não é verdade? Então, eu diria que a hospitalidade, como um movimento de aproximação das pessoas, está no âmago de quem estuda esse tema da hospitalidade. Agora, existem formas de estarmos juntos. Destacamos duas delas. Existe uma forma de estarmos juntos de uma maneira justaposta. A justaposição significa o seguinte: embora a convivência se realize num mesmo ambiente físico, ocorrem o quê? Ocorrem conflitos, tensões permanentes. Ambientes opostos, como, por exemplo, aliás, nós encontramos isso no contexto internacional, várias comunidades que estão permanentemente nessa situação de opostos. Dentro das organizações também, inúmeros departamentos ou inúmeros colaboradores estão convivendo esse ambiente de opostos. Por outro lado, nós temos também, a outra forma, de pessoas, de comunidades, né, que vivem compostas, ou seja, reflete um contexto favorável para estabelecer o quê? Para estabelecer bases para uma convivência salutar, um pressuposto fundamental, evidentemente, para o exercício da hospitalidade. Justapostos e compostos. Eis aí uma questão que aflige as organizações, que aflige a grande família humana, na verdade também. Justapostos, nós estamos lidando com a intolerância. A intolerância só nos permite conviver com quem? Só nos permite conviver com as convergências rígidas de crenças, de convicções, produzindo com isso efeitos nefastos, negativos nos relacionamentos e na harmonia da organização. Ora, viver somente com as convergências, com as pessoas, com as organizações, com as comunidades que só comungam conosco ideias políticas, religiosas, econômicas, que estão em sintonia com aquilo que nós pensamos, é relativamente fácil. Agora, a tolerância, isso é, dentro de um contexto de composição, dentro de um contexto do compostos, né, nos permite conviver com quem? Com as divergências, ou seja, com a riqueza multifacetada da realidade. Isso nos enriquece. Isso é saber incluir o outro nas suas diferenças, saber incluir outras culturas, saber incluir outras maneiras de ser e de pensar. Muito bem. Estão me entendendo?
Vamos adiante. O que é hospitalidade? Então agora vamos passo a passo construir esse conceito de hospitalidade e verificar o quê? Como é que ele se processa, como é que ele se materializa no dia a dia. Eu quero informar a ti, que está me acompanhando, que na verdade nós temos 3 grandes domínios da hospitalidade. Como vocês podem ver na tela, o domínio privado, ou seja, doméstico, o domínio comercial ou profissional e o domínio público ou social. Na verdade, são 3 belos domínios da hospitalidade que estão aí convivendo conosco. Muito bem. Nós vamos nos ater um pouquinho mais na análise do domínio comercial. Não é que os outros não sejam importantes, os 3 são importantes. Vamos compreender um pouquinho mais a hospitalidade no domínio comercial. E quando nós tratamos do domínio comercial, surgem algumas indagações marcantes, algumas indagações que nos fazem refletir, como, por exemplo, afinal, quando nós tratamos da hospitalidade no domínio comercial, se pergunta, o conceito da hospitalidade, então, ainda se faz presente nas atividades comerciais, nas quais o ato de retribuir se realiza mediante pagamento. A questão do pagamento. Esta forma de retribuição, isso é, mediante pagamento, a pergunta fica, avilta ou não o conceito de hospitalidade? Está me entendendo? Será que um profissional que exerce suas atividades imbuído das virtudes da hospitalidade, estará ele ensinando simplesmente nas interfaces com os clientes, mesmo que esteja sendo pago? Agora, percorrer, meu caro, percorrer o quê? Percorrer as diferentes comunidades que integram a grande família humana, para analisar e compreender a prática da hospitalidade nesses contextos singulares, é um belo e ambicioso desafio. Sim, cabe destacar também os diferentes olhares que envolvem o conceito de hospitalidade. Por exemplo, será possível, num mesmo conceito, inserir o significado de hospitalidade denominado mítica, e a hospitalidade denominada cívica? Difícil. Fica, contudo, o registro dessa provocação, considerando o propósito da presente abordagem. Agora, propomos para a construção do conceito que nós estamos nos propor, vendo a correlação prática desse conceito, propomos a construção passo a passo de um conceito de hospitalidade que, embora seja parcial, nos auxiliará a desenvolver a abordagem que nós vamos ver. Então, digamos que a hospitalidade é praticar o quê? É praticar o ato, como diz na tela ali, veja bem, praticar o ato de receber, de hospedar, de alimentar, de entreter, de partir, de despedir-se do nosso visitante. São 3 atos que integram o processo da hospitalidade. Agora, claro que cada um desses atos que nós acabamos de mencionar, constitutivo do processo da hospitalidade, possui suas peculiaridades. Não se pode confundir, por exemplo, o receber doméstico com o receber comercial, o público. Na verdade, nós vamos examinar em seguida
os atos de receber, hospedar, alimentar, entreter e despedir-se do visitante, do hóspede, do cliente, tendo como referência a hospitalidade na dimensão comercial, como disse antes, algo semelhante é possível fazer, evidentemente, nos demais domínios da hospitalidade, seja ela pública ou doméstica. Portanto, dizemos que hospitalidade é o que é receber, é alimentar, é hospedar, é entreter e é despedir-se do visitante, é partir. Vamos ver em que consiste esse primeiro componente do processo da hospitalidade, que é o ato de receber. O ato de receber é um momento crítico do processo da hospitalidade. No momento do receber alguém, existe um rito de passagem singular. O visitante passa de fora para dentro. Dentro do quê? Dentro do lar, dentro da cidade ou dentro do país. Para não ser essa pessoa considerada um intruso, ele necessita observar alguns procedimentos. Como o visitante é recebido? O visitante, ao chegar a um destino turístico, está diante do desconhecido. Não é verdade? Será que o turista, ao desembarcar num destino, não lhe inquieta o como será recebido pela população local, levando em consideração seu idioma, sua origem, sua maneira de vestir, suas convicções religiosas e econômicas? Será que o turista não fica preocupado com isso? É verdade que os meios de comunicação hoje, disponibilizados para todos nós, são ferramentas valiosas para que o visitante, antecipadamente, antes dele chegar, portanto, ao destino, tenha maiores esclarecimentos e, com isso, consiga minimizar os possíveis desencontros. Receber significa, portanto, recepcionar o visitante, os viajantes, os clientes, no âmbito de um estabelecimento, seja ele comercial, ou também de um destino turístico de um país, quando nós analisarmos a hospitalidade no domínio público. Então vem a pergunta: quais são os gestos e sinais, meu caro, que materializam o receber com uma atitude hospitaleira? Quais são esses gestos e sinais? É possível declinar inúmeros deles. Por exemplo, oferecer água e cafezinho ao visitante é muito comum em nosso meio. É um gesto hospitaleiro. Quais são os gestos e sinais que materializam, por exemplo, o ato de receber com atitude hospitaleira em um hotel? Eu me refiro seguidamente ao hotel porque tenho tido uma convivência maior com a hotelaria brasileira e até internacional. Levando-se em consideração a estrutura funcional de um hotel, é possível evidenciar o quê? Dezenas de gestos e sinais de hospitalidade em vários setores. Nós destacamos alguns deles, 2 deles, na recepção, por exemplo, de um hotel. Em que consiste? Quais são os gestos que devem se manifestar ao visitante, ao turista, quando ele chega num hotel, na recepção de um hotel? A postura receptiva dos colaboradores? Sim. Prezar pela cortesia, a amabilidade, a presteza. É isso que o visitante quer, necessita receber de quem está aí como anfitrião. O colaborador não deixa de ser um anfitrião.
Conduzir o hóspede até o apartamento é um gesto, sinal de hospitalidade, assim como desejar a ele uma boa estada, claro que é um gesto de hospitalidade também. Na portaria do próprio hotel, por exemplo, também, sorrir, saudar e dar boas-vindas ao hóspede, ao cliente, ao viajante que acaba de chegar, abrir a porta do automóvel, ajudar a descarregar a bagagem, acompanhar o recém-chegado até a recepção. Sim, são todos gestos, sinal de hospitalidade, que caracterizam aquele grupo de pessoas que está dentro de um hotel, está no hotel para receber o visitante. Além do hospedar, além do receber, nós temos um outro componente fundamental do processo da hospitalidade, que é o hospedar. Hospedar significa o quê? O que significa hospedar? Significa bem acolher as pessoas. Sejam elas visitantes, viajantes ou clientes, por algumas horas ou talvez por alguns dias. A pergunta fica agora, para nós refletirmos. Quais são os gestos e sinais que materializam o ato de hospedar com atitude hospitaleira? Veja que nós estamos acentuando a atitude hospitaleira, para que o cliente possa ingressar num estabelecimento e viver um momento auspicioso, realizar uma experiência singular. Nós vamos ver mais adiante que necessariamente os colaboradores necessitam ter dentro de si aqueles atributos da hospitalidade que encantem as pessoas que se dirigem a eles. Agora, nessa área do hospedar, e ficando dentro do exemplo da hotelaria, quais são esses gestos, esses sinais que evidenciam uma atitude hospitaleira? A limpeza diária, a troca de roupas, de cama, de banho, claro. O serviço de abertura da cama, quando o hóspede chega, tem a abertura da cama, são gestos, sinais de hospitalidade. Os mimos que nós encontramos, que são disponibilizados nos apartamentos, como, por exemplo, as frutas ou produtos da terra. O respeito pela tranquilidade do próprio hóspede, também é um gesto, sinal de hospitalidade. E é claro que o zelo pela limpeza, pelo bom estado de conservação dos apartamentos, enfim, do hotel como um todo. Alimentar ou receber, vamos lá. Hospitalidade diga comigo, é receber, sim. É hospedar, sim. E é o que mais? É alimentar também, afinal, se nós formos pensar um pouco, não só no âmbito comercial, mas você que está me ouvindo, e pensar que no âmbito doméstico, nós, quando recebemos uma pessoa, recebemos com alegria, de braços abertos. Nós, quando hospedamos essas pessoas, queremos dar a eles todo o conforto, preparamos para eles certamente um quarto, uma cama especial. Na alimentação fazemos a mesma coisa. Preparamos algum alimento, alguma refeição que foge do cotidiano. Agora, no que diz respeito ao alimentar, no âmbito doméstico, no âmbito comercial que nós estamos analisando nesse momento, é disponibilizar para o visitante, para o turista, o quê? Os alimentos e as bebidas que integram a oferta gastronômica do estabelecimento ou da região. É atender os pedidos de informação. Isso também é alimento. O alimento aqui, figurativamente falando, o alimento intelectual. A alimentação, portanto, pode extrapolar, sim, o contexto fisiológico e compreender o alimento que satisfaz o quê? As necessidades intelectuais. Exemplificando a resposta que nós damos a um
hóspede a respeito do seu pedido de informações. Afinal, isso é alimentar também as necessidades do nosso cliente, do nosso hóspede. Quais são os gestos e sinais que materializam o ato de alimentar com uma atitude hospitaleira? Você poderia me dizer, assim, algum desses gestos, sinais? Por exemplo, a decoração da sala e das travessas com as iguarias que são servidas num restaurante. Não é um gesto? Ou nós servimos a alimentação de qualquer maneira? A limpeza e a higiene das instalações? Sim. Nós estamos nos preocupando com os nossos visitantes e disponibilizamos para eles ambientes limpos e higienizados. O estado de limpeza, por exemplo, dos cardápios que não são oferecidos no próprio restaurante, não raras vezes nós encontramos a oferta dos da própria carta dos cardápios não condizente. A existência de ruídos indesejados no restaurante também é uma manifestação de uma falta de hospitalidade nesse sentido. Meu caro, nós recebemos, nós hospedamos, nós alimentamos. São componentes do processo da hospitalidade. E nós entretemos o nosso visitante. É o quarto componente do processo da hospitalidade. O que significa entreter? Meu caro, o significado de entreter possui um significado amplo. Poderia aqui estar sintetizado, por exemplo, na ideia dos cuidados que o anfitrião possui ou necessita dispensar para quem? Para o seu visitante, levando em consideração, é claro, os diferenciais do diverso domínio da hospitalidade. Entreter, por exemplo, o visitante não significa ocupar-se dele, significa ocupar-se dele, cuidar dele, sem importuná-lo. Não é verdade? Significa também zelar para que haja um clima de harmonia, de paz, por parte de todos os integrantes do grupo. Vamos lá. Pergunta. Quais são os gestos e sinais que materializam um ato de entreter uma atitude hospitaleira? Encontramos vários desses gestos. Em resumo, dentro do contexto de uma hospitalidade no domínio comercial, e nós estamos enfatizando, como foi dito antes, mais o âmbito da hotelaria, considerando que a hotelaria são as organizações que mais comercializam a hospitalidade no contexto atual. Então, relações cordiais com os hóspedes, o zelo pela aparência pessoal, pelo asseio pessoal, o uso de um vocabulário condizente e de um tom de voz também adequado, são gestos e sinais de hospitalidade. Vamos lá. Estamos construindo um conceito de hospitalidade e estamos analisando os 5 componentes que integram o conceito de hospitalidade. Diga comigo. Hospitalidade, sim, é receber, é hospedar, é alimentar, é entreter e é despedir-se do visitante. É partir. O que significa partir? Partir significa despedir-se dos clientes, deixando as portas abertas para um próximo encontro. Significa também o quê? A certeza de ter contribuído para a felicidade desse cliente. Significa também a satisfação de ter praticado
as virtudes ou os atributos da hospitalidade? Quais são os gestos e sinais que materializam o ato de entreter uma atitude hospitaleira? Nos últimos momentos em que o hóspede permanece no hotel, sim, ele merece, como durante toda a sua estada, todas as atenções, todos os cuidados. O fortalecimento do desejo de voltar a consumir a oferta disponibilizada, a oferta em questão, é oportunizar condições favoráveis para a fidelização do cliente. Portanto, é necessário que todos os integrantes da estrutura funcional de um hotel que estejam participando dos atos de receber, hospedar, alimentar, entreter, despedir-se do visitante, estejam agindo com uma atitude hospitaleira. Vejam vocês, por exemplo, na tela que está aí, de que para um hotel exercer esses 5 atos que nós acabamos de mencionar, eles precisam possuir uma estrutura operacional fantástica. Por exemplo, no receber, vocês podem ver que nós precisamos ter um setor de reservas, um setor de portaria social, de recepção, no que diz respeito ao hospedar, nós temos todo o conjunto de apartamento, lavanderia, limpeza. No alimentar nós temos restaurantes, bares, copas. No entreter nós temos jogos, shows, passeios. No partir nós temos novamente a portaria social, a recepção. Então vocês podem ver que uma empresa necessita de uma estrutura complexa, né, para poder dar atendimento e satisfação a esses 5 componentes da hospitalidade. Portanto, o que é hospitalidade, meu caro? O que é hospitalidade? Me permite tomar um gole de água. O que é hospitalidade? Veja, que nós damos a primeira resposta. Diga comigo, vamos aprender, vamos construir juntos essa caminhada. Vamos ver se ao término desse nosso encontro, nós conseguimos fazer com que você tenha em tua corrente sanguínea já esse conhecimento e essa vivência, e você possa, a partir desse nosso encontro, você consiga já exercitar, já consiga praticar, já consiga introduzir dentro de ti mesmo, né, esses conhecimentos para que você possa ser um profissional, para que você possa ser uma pessoa, para que você possa ser um cidadão diferenciado. Isso é importante. Então, nós já sabemos que hospitalidade é o ato de receber, hospedar, alimentar, entreter, despedir-se das pessoas. Não é verdade? Agora a pergunta é, o que mais é hospitalidade? Porque hospitalidade, se nós estamos buscando um conceito um pouco simples, é verdade, ilimitado talvez, né, mas operacional. Então, o que mais é hospitalidade? Nós podemos dizer que hospitalidade, meu caro, é a vivência da atitude hospitaleira, ou seja, é a prática dos chamados atributos da hospitalidade. Ou seja, a vivência da atitude hospitaleira pressupõe a incorporação dos atributos da hospitalidade no agir do teu cotidiano. Como pessoa, sim. Como profissional, certamente. Eu diria que veja o seguinte, eu diria que na medida em que você incorporar esses atributos, que nós chamamos também de virtudes da hospitalidade. Por que virtudes da hospitalidade? Porque uma vez que esses atributos forem incorporados, você terá o quê? Você se tornará uma pessoa mais virtuosa, um profissional mais virtuoso. Então, levar os colaboradores a agirem com os atributos da hospitalidade nas interfaces com os clientes,
né, nas interfaces com os clientes, né, internos e externos, evidentemente. Né. Mas presta atenção, com brilho nos olhos. Esse é um desafio fenomenal. Nós buscamos e queremos encontrar pessoas que possuam brilho nos olhos. Esse brilho nos olhos pode ser esporádico, ou seja, fruto de um elogio que você recebeu, fruto de um aumento salarial que você recebeu, fruto de uma comemoração ou celebração. Pode ser o brilho nos olhos, mas mais esporádico. Agora, você pode também ter brilho nos olhos de uma maneira consistente. Estágio sublime, presta atenção, estágio sublime, né, para quem presta serviços e para quem recebe esses serviços. Agora, para que isso ocorra, é necessário, para você possuir esse brilho nos olhos de uma maneira consistente, é necessário que corra na tua corrente sanguínea, sim, os atributos da hospitalidade. São exatamente esses atributos da hospitalidade que fazem com que você tenha essa chama dentro de ti e que você possa, com esses atributos da hospitalidade, transformar o teu olhar com brilho consistente. Encontrar, portanto, colaboradores que exerçam suas atividades com brilho nos olhos, com consistência, é um momento mágico para o cliente. Ele viverá uma experiência singular, marcante. Na verdade, essa experiência singular e marcante é o grande diferencial para o profissional em si e para as empresas que possuem profissionais que possuem brilho nos olhos de uma maneira consistente. Diga-se de passagem também que a vivência da atitude hospitaleira, componente do conceito de hospitalidade, pressupõe, sim, a incorporação desses atributos da hospitalidade. Esse agir dos colaboradores com uma atitude hospitaleira. Esses atributos também podem ser designados, como foi dito antes, como sendo virtudes. Por que virtudes? Por quê? Porque tornam as pessoas mais virtuosas. Imagina você, com esses atributos, exercendo a tua profissão, e você com esses atributos já assimilados, você exercendo a tua cidadania, você não vai ser um cidadão e um profissional diferenciado, e eu diria até referendado. Quais são esses atributos que normalmente necessitam ser praticados? O respeito, a cortesia, a amabilidade. O que mais? A solidariedade, o espírito de serviço. Aliás, muitos confundem o espírito de serviço como subserviência, né? É muito diferente. Exercer a sublimidade do servir é um ato grandioso, é um ato altamente elogiável, é um ato onde nós damos um toque humano fenomenal, grandioso nas relações entre as pessoas. O que é hospitalidade? O que é hospitalidade? Muito bem. O que é hospitalidade? Nós sabemos o quê? Que hospitalidade, numa primeira resposta me diga, hospitalidade é praticar os atos de, vamos construir esse conhecimento. É praticar os atos de, estou sendo chato? Vamos lá, é praticar o quê? Os atos de receber, de hospedar, de alimentar, de entreter, de despedir das pessoas. Foi a primeira resposta que nós damos. Esse conhecimento já está contigo, não está? Tá, não? Vamos ver. Agora nós acabamos de ver a segunda resposta. A segunda resposta, hospitalidade é, além de praticar aqueles atos que nós acabamos de dizer, é praticar também
exercer a vivência da atitude hospitaleira. Isso é, incorporar em nosso agir os atributos da hospitalidade. Na verdade, é isso aí. Temos duas respostas já. Portanto, estamos buscando esgotar um pouco mais esse conceito, porque sem nós termos esse conhecimento, uma ideia clara do conhecimento da hospitalidade, um conceito de hospitalidade, fica mais complicado nós navegarmos para as outras áreas, né? Então, o que mais é hospitalidade? Eu diria que a disponibilidade também, hospitalidade, é a disponibilização de ambientes apropriados. E nós encontramos ali três ambientes, três dimensões importantes. Quais são essas três dimensões importantes? Os espaços físicos, os ambientes físicos. O que nós queremos dizer com isso ali? A hospitalidade implica na disponibilização de espaços físicos apropriados. Consistem em ambientes físicos devidamente preparados e disponibilizados para os nossos clientes, para os nossos visitantes. Imagine vocês que alguém chegue em nossas casas, chegue em nossos hotéis, né? E os ambientes que rodeiam as nossas empresas, os nossos lares, sejam ambientes desleixados, ambientes onde se vê que falta da limpeza, falta higiene, falta iluminação, falta a conservação, faltam melhoria nos equipamentos e instalações. Isso reflete já uma certa inhospitabilidade, na verdade, desculpe, né? O segundo espaço que nós devemos disponibilizar ou devemos criar para aqueles que buscam uma vivência hospitaleira singular são os espaços denominados espaços emocionais. A hospitalidade, sim, implica na disponibilização de espaço, na abertura de espaços emocionais. O que isso significa? Demonstrar prazer na convivência com as outras pessoas. Isso se manifesta também na linguagem falada, no tom de voz, nas palavras apropriadas que nós empregamos. Ela se manifesta também aonde? Na linguagem corporal, as expressões faciais, os olhares, os gestos, os movimentos das mãos, dos braços, a apresentação pessoal, tudo isso nos diz muito em relação a esses espaços denominados emocionais. Criar espaço onde aquele que chega, né, seja recebido efetivamente de braços abertos, demonstrando que é um prazer receber. Além desses dois espaços, físicos e emocionais, nós indicamos também os espaços intelectuais. Olha, esses espaços aí intelectuais implicam em quê? Em aprender a conviver com outras culturas, aprender a interagir, ampliando que a nossa capacidade de interrelação, de relacionamento. Saber incluir o diferente no que diz respeito ao pensar, a sua cultura, a sua maneira de ser, as suas convicções religiosas, as suas etnias, entender esse mundo diferente e nós sabemos conviver com essas diferenças todas. O que é hospitalidade, meu caro? Estou sendo chato? O que é hospitalidade? Vamos lá, vamos pensar junto de novo? Você podia me responder 3 componentes fundamentais da hospitalidade? Pensa um pouco. Diga comigo. Quais são esses 3 componentes? Sem olhar para a tela, será que você poderia me dizer quais são esses 3 componentes fundamentais de um conceito básico de hospitalidade? Vamos lá para recordar. Primeira resposta, que você já sabe. Portanto, né, receber, hospedar, alimentar, entreter, despedir do visitante. Segunda resposta, são os atributos da hospitalidade.
Eu tenho que incorporar em mim os atributos da hospitalidade, para que, uma vez dentro de mim, esses atributos possam se refletir na minha maneira de ser, principalmente no meu olhar, no brilho do meu olhar, e eles possam se refletir no meu dia a dia, nos relacionamentos que eu tenho do ponto de vista profissional e, por consequência, nos demais relacionamentos familiares e eu como cidadão também, né? Fazer com que esses atributos corram na tua corrente sanguínea. Você vai ser uma pessoa singular, você vai ser uma pessoa diferenciada, referendada também, você vai ser um profissional amado e desejado, você vai transformar a tua empresa numa empresa amada e desejada, pode ter certeza que sim. Qual é a terceira resposta que nós damos? A disponibilização de ambientes apropriados. Quais são esses ambientes? Me diga comigo. Quais são esses ambientes? Os ambientes físicos, né? Esse cuidado com os ambientes físicos que nos rodeiam, né? Os ambientes emocionais, estabelecer um clima agradável de relacionamento com as pessoas, né? Os relacionamentos também, os ambientes intelectuais, eu saber incluir o outro em suas diferenças. Muito bem. Fizemos uma caminhada. Sem você estar aqui na minha frente, nem sempre é fácil nós interagirmos. Seria bem mais simples, quer dizer, mais simples não, seria bem mais interessante, já que estamos falando de hospitalidade, né, que a tecnologia não nos permite olhar olho no olho, já que estamos falando de hospitalidade, nós temos já uma presença onde nós provavelmente teríamos feito um outro tipo de caminhada. Mas é válido essa caminhada que estamos fazendo, não achas? Bom, agora, vamos lá. Finalmente, qual é, depois dessa reflexão que nós fizemos, eu diria, o que mais é hospitalidade? Talvez nós chegamos agora a elaborar o nosso conceito básico. Veja o seguinte, guarde isso para ti. Hospitalidade consiste em praticar os atos de receber, de hospedar, de alimentar, de entreter, de despedir-se do visitante ou dos clientes, mediante a vivência da atitude hospitaleira e a disponibilização de ambientes apropriados. Tá certo? Já temos esse conceito. Com esse conceito agora contigo, cabe a ti fazer com que esse conceito ele entra no teu ser, ele entra em ti, e a partir daí você começa a ser uma pessoa, como foi dito antes, e um profissional diferenciado. Eu gosto da ideia da metamorfose, não é verdade? Da metamorfose. Nós somos a cada momento um pouco diferentes. Eu tenho certeza que nesse momento, você que está aí, eu também, nós somos já diferentes do que nós éramos há uma hora antes, ou do que nós éramos no dia anterior. Nós somos diferentes, isso é, a cada momento que passa, nós estamos incorporando componentes diferentes, valiosos. Aliás, teve alguém que já cantou, talvez você saiba, né? Que eu sou uma metamorfose ambulante. Você lembra do Raul Seixas, que cantou com justa razão? De fato, nós somos metamorfoses ambulantes. Né? Nesse momento, nós estamos nos transformando, incorporando esses conhecimentos, enfim, essas pequenas informações, esse pequeno raciocínio que eu estou desenvolvendo contigo nesse momento. Né? Bom, meu caro, eu te digo com muita convicção pessoal, nunca mais seremos os mesmos a partir do momento em que nós desfrutarmos e incluirmos esse conceito que nós acabamos de ver em nossas vidas. Nunca mais seremos os mesmos como pessoas, como profissionais, sim, como empresa, sim, como cidadãos, como integrantes da grande família humana. Nós estamos desenvolvendo uma temática
que eu digo para ti que nós somos a espécie humana que somos hoje, porque num passado muito remoto e meta-remoto nisso, nós soubemos nos interfacear, nós soubemos dar, receber, retribuir. E ao longo dessa história, desde a antiguidade, a mais remota, passando pelas diferentes etapas numa linha de tempo, né, dessas sociedades todas, a hospitalidade esteve aí permeando os relacionamentos. A hospitalidade é essencial. Torno a dizer, nós somos a espécie humana que somos, porque num passado remoto e ao longo da história, nós soubemos nos interfacear, nós soubemos dar, receber, retribuir, nós soubemos praticar a hospitalidade. Portanto, quando nós praticamos a hospitalidade, sim, nós damos um toque humano no nosso relacionamento com as outras pessoas que nos cercam. Sim, nós damos um toque humano, mas presta atenção que, eu diria mais, nós damos, é um toque divino, porque nós nos transformamos no exercício da prática da hospitalidade, nós nos transformamos em pessoas, como disse antes, amadas, desejadas, porque essa prática nos torna pessoas mais virtuosas, cidadãos, pessoas fantásticas. Acho que o exercício da hospitalidade nos dá esse diferencial, nos dá esse patamar de convivência. Bom, meus caros, vamos lá. Dentro do objetivo proposto, acredito que não sei em que pé anda o nosso tempo aí, o Vade depois vai conferir isso, mas vamos lá, nós vamos definindo agora o segundo tópico do nosso roteiro, do roteiro proposto para essa nossa explanação, que é o vislumbre de uma organização anfitriã. Gente, eu digo para vocês que o meu grande desafio profissional nesse momento é levar e transformar as empresas, principalmente as empresas prestadoras de serviço, que mais se interfaceiam com os clientes, levar e transformar essas organizações em empresas anfitriãs. Realmente empresas anfitriãs, ou seja, fazer com que todos os colaboradores dessas organizações se deem conta de que são anfitriões. Já pensou que quem recebe clientes num hotel, num restaurante, em qualquer empresa prestadora de serviço ou não, né, são anfitriões? E um anfitrião, meu caro, como é que ele recebe o visitante que chega a ele? Por alguns momentos, em algumas circunstâncias, por algumas horas, por alguns dias, né, como é o caso dos turistas que chegam, e provavelmente chegarão muitos nesse período que nós temos nesses próximos anos, que o Brasil ele está se construindo também em um destino turístico favorável, né? Então veja o seguinte, que eu digo para vocês que eu vou fazer uma declaração e eu gostaria que você assinasse embaixo. Eu gostaria muito que você assinasse embaixo dessa declaração que eu vou dizer que brota aqui do coração. A grande revolução dos serviços ainda está por acontecer. Ainda está por acontecer. E ela se dará, sabe como? Ela se dará a partir do momento em que as organizações incorporarem em sua cultura o paradigma da hospitalidade. A partir do momento que essas organizações incorporarem o paradigma da hospitalidade e fizerem com que todos os seus colaboradores se relacionem com uma atitude hospitaleira, torno a dizer o que eu disse antes, essas empresas, essas organizações se tornarão amadas e desejadas. Essas organizações se tornarão
um referencial no mercado. Essas organizações, elas terão a fidelização dos seus clientes e certamente a ampliação dos seus clientes. Eu assino embaixo. Essa é a minha convicção. Eu tenho a certeza que você também pensa assim. Bom, vamos lá. Meu caro, também veja o seguinte. Eu acho que o teu e o meu desafio, o nosso desafio, quando nós nos colocamos diante de uma perspectiva de levar a hospitalidade junto a todas as organizações, porque temos a convicção que esse caminho é o caminho que está para chegar. Eu diria o seguinte, que algumas empresas um pouco mais visionárias já estão vendo, atrás daquela montanha, já estão vendo que existem luzes brilhantes, diferentes, luzes que as levarão ao triunfo. Veja o que um poeta espanhol nos diz aqui: caminante não há caminho. Você entende um pouquinho de espanhol? Caminante não há caminho. Se hace caminho al andar. Al andar se hace caminho, e ao volver a vista atrás, você vê lá senda que nunca se há de volver a pisar. Meu caro, é o seguinte: você que está aí, que nós estamos interagindo, você topa desafios? Você é alguém que se contenta em permanecer no lugar? Você é alguém tecla? Se alguém tecla, você faz? Ou você é alguém que ambiciona fazer caminho para chegar lá aonde as pessoas outras pessoas ainda não chegaram? Né? Percorrer caminhos, meu caro, nós chegaremos lá aonde os outros já chegaram. Agora, fazer caminho, abrir caminho, nós chegamos lá aonde os outros ainda não chegaram. Você está de olho em quais desses caminhos? Quando nós falamos em empresa anfitriã, nós elaboramos uma proposta que oportuniza o quê? Processo de aproximação dentro das organizações, implementa a inovação e também implementa o agir com atitude hospitaleira por parte de todos os colaboradores. Ou seja, em que consiste essa aproximação das pessoas dentro desse projeto da empresa anfitriã? É compreender melhor o que representou e representa a hospitalidade no processo da aproximação das pessoas, dos colaboradores, na perspectiva de haver um relacionamento dentro das empresas que é uma festa, não é verdade? Será que nós encontramos isso dentro das organizações, dentro das empresas? Olha, meu caro, fala-se em 80%, talvez não seja tanto, das pessoas são despedidas das organizações pelas suas atitudes. São contratadas pelos seus saberes e até fazeres, e são despedidas pelas suas atitudes. É precisamente ali que esse projeto da empresa anfitriã entra. Nós trabalharmos com uma atitude, que é a atitude hospitaleira, que é a atitude fantástica, é a atitude que revoluciona, é a atitude que faz com que as pessoas assumam seus compromissos, as suas responsabilidades, os seus relacionamentos fenomenais. É uma atitude exclusiva, é uma atitude Einstein, não é verdade? Porque é uma atitude que provavelmente vai equacionar em grande parte isso que as empresas estão colocando como um pesadelo nas relações que os seus colaboradores possuem entre si e nas interfaces que eles possuem com os clientes também. A inovação é outro componente importante desse projeto, né,
da, 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 da empresa anfitriã, né, que a hospitalidade, a empresa anfitriã realmente é uma grande inovação, é uma verdadeira revolução, e o agir com atitude hospitaleira, como nós dissemos até agora, né, que agrega valor à plataforma estratégica da empresa, né, e com isso ela amplia o leque de oferta dos seus bens e serviços. São vários resultados esperados, seja um impacto na cultura da organização, principalmente dois grandes impactos. Essa empresa anfitriã, ela leva junto as empresas prestadoras de serviço, que é o impacto na cultura da organização e o impacto competitivo. Então, o impacto na organização, esse projeto trabalha o que? Na adoção de um paradigma da hospitalidade, como foi dito antes, como uma inovação na gestão, o incentivo para a formação da cultura da hospitalidade na organização e o incentivo também para o agir com atitude hospitaleira nas interfaces com os clientes internos e externos. Esse é o impacto que esse projeto gera na organização. Portanto, a adoção de um paradigma, a formação de uma cultura da hospitalidade e o agir com uma atitude hospitaleira junto aos clientes internos e externos. E o impacto competitivo, como foi dito antes, que é o fortalecimento da imagem da organização, o fortalecimento também do vínculo emocional, e isso é muito importante, do cliente com a empresa, né? No momento que ele se vincular emocionalmente, né, com a empresa, né, nós encontramos também uma maior fidelização dos clientes, e esses clientes também contribuirão para a proliferação de novos clientes. E com isso nós aumentamos também a capacidade atrativa da nossa organização. E nós definimos também, para esse projeto da empresa anfitriã, 4 grandes etapas, né, que estão delineadas nesse quadro que vocês estão vendo aí. A etapa do planejamento do projeto, a etapa da execução do projeto, a etapa da gestão do processo importante, nesse processo, na gestão desse processo aí existe uma ferramenta definida, né, e também indicadores e itens de controles aonde é possível monitorar esse processo da hospitalidade dentro da organização. E uma 4ª etapa, a avaliação e a regulamentação do processo. Vamos lá? Estamos de olho, meu caro. Eu pessoalmente, como profissional, gostaria de despertar em ti também essa perspectiva. Fique de olho nesse conceito da empresa anfitriã como uma inovação na gestão, porque as empresas visionárias, as empresas que têm aquele olhar para além da montanha, certamente elas vão incorporar esse projeto, porque esse projeto levará essas empresas para o triunfo. O caminho que nós queremos colocar para ti, para nós aqui, para todas as organizações, é a ousadia, sermos ousados, né? Novamente, reforçando o que eu disse anteriormente, no caminho percorrido, para quem quiser só percorrer caminho já feito, chega lá onde os outros já chegaram. Mas se você é empreendedor, se você é audaz, se você quer descortinar caminhos novos, você chega lá aonde os outros ainda não chegaram. Muito bem, caminhando. Vamos concluindo. Veja o seguinte, não há caminho. Se hace caminho al andar se hace caminho, e ao volver a vista atrás, se vê a senda que nunca se há de volver a pisar. Então, meu caro, tenha brilho nos olhos, com consistência.
Tenha brilho nos olhos com consistência. Agora, quem vai alimentar essa consistência são os atributos da hospitalidade que você vai incorporar em ti. Aí te dará consistência. Você se tornar uma pessoa, um profissional amado e desejado, e você vai agregar nas organizações aonde você estiver, você vai agregar um diferencial singular. Vai fazer com que essas organizações também passam a ser amadas e desejadas. Sim, eu quero dizer para ti, concluindo, que a hospitalidade sente o coração das pessoas. Que a hospitalidade sente o pulsar do coração das pessoas. A hospitalidade quer fazer com que esse coração pulse. Não só esse coração, mas também a alma das pessoas. A hospitalidade, ela mexe com o coração e a alma das pessoas e das organizações. Esse é o desafio que, de uma maneira um tanto ingrata, no sentido de que você não está aqui na minha frente para nós podermos nos ver e dialogarmos, mas que através da tecnologia de hoje foi a possibilidade de nós chegarmos até você. Acredite, né? Acredite de que você, espero que eu tenha dado a ti uma pequena sinalização para uma caminhada pessoal, profissional e empresarial, e que eu acredito que será o grande lance das empresas que desejam fazer uma caminhada exultante. Muito obrigado a você que me acompanhou e espero encontrar-te de repente e ver que o que nós falamos aqui resultou em uma grande motivação para você empreender também a tua caminhada profissional exultante. Muito obrigado.